Olá, eu sou Matheus Colassino e esse é o blog Civil Imobiliário. Na conversa de hoje, falaremos com o professor Marco Fábio Morcello. Fazendo uma breve introdução, o professor Morcello é doutor e livre-docente em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde inclusive leciona. É professor associado do Departamento de Direito Civil. E o professor Morcello conjuga as atividades acadêmicas também com a função jurisdicional. O professor é juiz de direito substituto em segundo grau no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pessoalmente, para mim, uma entrevista muito especial. É um enorme prazer falar com o professor, porque foi meu professor de Direito Civil ao longo da faculdade, ali nos bancos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e foi o grande responsável por eu ter desenvolvido o gosto pelo estudo do direito civil. Então, muito prazer recebê-lo, professor. Olha, o prazer é imenso estarmos aqui e queria parabenizar essa iniciativa, esse blog do Direito Civil Imobiliário, ver que os nossos queridos alunos prosperam, não é? Serão, segundo vocês, serão os catalisadores das novas gerações, e nós, o que nós fazemos, somos um instrumento para fomentar esse ânimo, instigar esses debates, e eu tenho certeza que as novas gerações cada vez vão desempenhar melhor esse mistério. Então, dizer que é uma honra estarmos aqui com todos. Muito obrigado, professor. Eu é quem agradeço. E o professor é autor de diversas obras e artigos jurídicos e gostaria aqui apenas de rapidamente citar duas especiais. Aqui o livro do professor sobre a responsabilidade civil no transporte aéreo, um livro absolutamente brilhante. O primeiro capítulo já vale o livro, né? Que trata dos aspectos gerais de responsabilidade civil e é absolutamente brilhante. E mais recentemente, o professor também publicou a obra sobre contratos de transporte, os novos paradigmas do caso fortuito e força maior, livro publicado no ano de 2021 e que já nasce um clássico. É uma grande referência aí nacional a respeito do tema. E por oportuno, já puxando aqui para o assunto da nossa entrevista, o professor escreveu também um artigo publicado na revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tratando exatamente da questão do condômino antissocial sob a perspectiva civil constitucional. E daí, professor, gostaria de indagá-lo. Afinal de contas, quem é o condômino antissocial? Excelente colocação. Muito percussiente. Quem é um condômino antissocial? Para isso, nós temos que fazer uma análise que não é uma análise só jurídica, é uma análise que abrange algo que reverbera em outros planos também. O condômino antissocial, porque já vem uma frase de Radbruch, que eu coloquei no artigo, que dizia que viver em sociedade impõe uma consecução de deveres. Já Cícero falava no De Officiis que existem deveres. Então, o condômino antissocial não basta ser, como alguns colocam, aquela pessoa, eu já vi alguns autores colocando, não, aquela pessoa antipática, que não se integra no grupo. Não é essa a ideia. O condômino antissocial é aquele que não aceita normas absolutamente indispensáveis para uma vida em comunidade. E o condomínio, querendo ou não, na nossa realidade, por mais que exista essa ideia de que você tem a sua unidade autônoma, a vida condominial exige que esses limites sejam respeitados. Então, ela acaba impondo deveres também, não é só a era dos direitos. O problema é que o condômino antissocial hoje, nós temos um grande reflexo na nossa sociedade em que há um individualismo exacerbado. É a síndrome do pensamento acelerado, a ética indolor, não é? O crepúsculo do dever, é a era dos direitos. E os deveres, onde ficam? Os deveres são incômodos, mas são essenciais a uma vida comunitária. Não é? E por que se fala em vida comunitária? Quando se fala em vida comunitária é porque o condomínio tem também elementos, especificidades, em que eu não tenho apenas os meus direitos. Dentro da minha casa eu sou o rei, como se falava. Não. Existem, naturalmente, limites, limitações e restrições. Então, não é um direito absoluto, ele tem de ser compatibilizado. E o condômino antissocial, ele vem
justamente nessa ideia de se vedar um comportamento que seja lesivo a todo o grupo. Não é? O direito individual não pode prevalecer diante do direito de toda uma comunidade, no caso, a comunidade condominial. Perfeito, perfeito, professor. E a respeito da exclusão do condômino antissocial, né, o professor coloca muito bem no artigo que existem duas correntes doutrinárias, né, uma defendendo a possibilidade e a outra defendendo a impossibilidade dessa exclusão. O professor poderia dizer quais os argumentos principais de cada uma dessas teorias e a qual Claro. delas o professor se filia? Excelente, oportuníssima colocação. Na verdade, o que acontece são duas correntes. Por quê? O legislador, no artigo 1337, seu parágrafo único, ele vem efetivamente e sanciona o condômino antissocial, embora não defina. Aí não é função do legislador dizer o que é ser condômino antissocial. Isso vai depender da tópica, da análise e a jurisprudência, vai sedimentando certos entendimentos, mas, em primeiro lugar, tem que ser algo, um comportamento grave. Mas o que acontece? Mesmo nessas sanções fixadas, o legislador, num parágrafo único, ele estabeleceu como um patamar máximo uma multa, não é? Uma sanção pecuniária pronunciada, que pode chegar até o décuplo do valor do encargo condominial. O grande problema é, quid iuris, o que fazer diante de uma situação em que, imaginemos, esse condômino tem plenas condições financeiras. Por vezes, nós sabemos de casos que correram em segredo de justiça que havia até menoscabo. A pessoa pagava, dava 1% da receita mensal dela, essa multa. Ela pagava com descaso e continuava recalcitrando nesse comportamento, que por vezes era nocivo, até de traficância de drogas dentro do prédio e não se fazendo absolutamente nada, não se conseguia, porque a pessoa, por uma série de circunstâncias, não era presa, ou situações em que se desrespeitavam totalmente as regras e a pessoa jogava notas no valor da multa, em euros e dólares pela janela, em aviõezinhos, situações que parecem algo até risível, mas que ocorrem. Então, isso nos levou a certos questionamentos. Qual o limite do exercício abusivo? Será que esse direito de propriedade é absoluto? Então, pensamos justamente no pensamento, na ideia que vem de Stefano Rodotà na Itália, la proprietà terribile diritto, porque ela não é um direito absoluto. O direito de propriedade, que não se confunde com o direito de acesso à propriedade, que está previsto no artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, ele tem de ser compatibilizado. E a função social, o que ela é, efetivamente? Ela está inserida no núcleo do exercício desse direito. Então, eu não posso apenas dizer, porque diferentemente do Uruguai ou da Argentina, em que há legislação específica prevendo a expulsão ou a retirada do condômino antissocial, nós não possamos agir dessa forma, porque há situações extremas que, diante de um contraditório, por meio de uma deliberação assemblear, pode-se afigurar imprescindível, inclusive, a convivência condominial, a retirada desse condômino antissocial. Claro que com todas as garantias. Por quê? Porque a ideia é a propriedade, até o século XIX, a ideia que havia era de direito absoluto, exclusivo, perpétuo, não é? E o direito de vizinhança começa também a adentrar na ideia condominial, dizendo que existem limites. Tanto que Santiago Dantas, nos conflitos de vizinhança e sua composição, diz: não, ele não pode ser um exercício absoluto, não pode ser um exercício abusivo. E vem a ideia do direito alemão de que a propriedade obriga, não é? Eigentum verpflichtet. Essa ideia de Otto von Guericke e de Renner acaba depois reverberando na lei fundamental alemã. Então, nós temos duas correntes. Uma delas, com base no direito positivo, dizendo: se o legislador fixou como limite máximo a sanção pecuniária, não é dado ao intérprete ir além. Mas, com máximo respeito a essa corrente, nós discrepamos dela porque, a nosso ver, a propriedade é uma relação jurídica complexa. Esse, inclusive, é o tema da dissertação de mestrado do eminente desembargador, nosso colega Francisco Eduardo Loureiro, que traz a ideia de um feixe de direitos e deveres. E por isso que o artigo 5º, inciso 23, diz que a propriedade deverá atender à sua função social.
Então, nós temos que compatibilizar esse dispositivo, essa força normativa constitucional, reputando o seguinte: a propriedade, há o direito de propriedade que deverá atender à sua função social. Então, ela está inserida no núcleo do exercício desse direito. Então, o que devemos fazer? A força normativa da Constituição e a chamada, que Hesse já colocava no direito alemão, interpretação da lei conforme a Constituição. E o que isso permite? Colmatar essa lacuna. Se houver um exercício abusivo, o que nós temos? O artigo 187 do Código Civil, também é uma figura que tutela a boa-fé objetiva e veda o exercício inadmissível de posições jurídicas, o abuso do direito. E não é só em atos emulativos, esses atos que desbordam uma razoabilidade e, por vezes, podem ser até objetivados, não necessariamente emulativos. Eles, conjugados com a ideia de que a função social está inserida no núcleo e que a propriedade não é apenas uma relação estática, mas dinâmica, uma relação jurídica complexa, um feixe de direitos e deveres, revela que em determinadas situações, ainda que extremas, não é? Aí a proporcionalidade, a razoabilidade, para que também não haja abuso do outro lado, não é? Pode, nessa hipótese, ser viabilizada ou a suspensão ou a retirada por um determinado período. Não é? Isso pode, por quê? Porque a ideia é justamente que ela está inserida no núcleo. E eu queria destacar que depois do nosso artigo, há um enunciado robustecendo esse entendimento, que inclusive quem participou da comissão redatora dele é um colega de departamento, nosso amigo professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que é o enunciado 508. O enunciado 508 foi muito claro das jornadas de direito civil, porque não só ele reconheceu essa ideia de que a propriedade obriga, é uma relação jurídica complexa, que a função social está inserida no núcleo, mas que, após o amplo contraditório, não é, se verificado que foi um exercício abusivo, desarrazoado, observadas as regras do contraditório, é viável, sim, a retirada do condômino antissocial. Perfeito, professor, perfeito. E, professor, como a jurisprudência tem se portado diante dessa questão? Excelente colocação, porque nós fizemos um levantamento até mais atual. Eu até agradeço a questão da temática, porque essa é uma temática que continua ainda dividida. Recentemente, inclusive, nós verificamos no Direito Privado 3, que é composto por excelentes desembargadores, que alguns ainda reputam que, como não há uma norma nesse sentido, ainda que gravíssima, a lesão a direitos da vida condominial, a retirada se afigura inviável, porque prevaleceria essa ideia normatizada. Mas ela está dividida. E o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento de que prevalece, não é, prepondera ser verificada, não é, muitas vezes até em assembleia, deve haver uma deliberação assemblear. Muitos condomínios estão inserindo isso, novos condomínios, nas convenções, inclusive. Essa possibilidade para que não haja depois uma discussão posterior. Mas, a meu ver, é muito hialina a questão. É claro que ela tem que demonstrar uma gravidade evidente, não é? E muitas vezes per saltum, nós não podemos prosseguir. Por exemplo, já uma primeira falta grave, já de imediato retirar. Claro que temos que sopesar o caso tópico, mas perfeitamente viável, porque se entende, como Radbruch fala, Radbruch disse que hoje existe um dever ético de utilização da propriedade, um dever ético e social dessa utilização. Então, são os limites, limitações e restrições que existem, né? Não é um direito absoluto, se encontra funcionalizado. Nesse ponto, o exercício desse direito, portanto, não pode lesar dessa forma desarrazoada a vida condominial. Claro, não pode ser uma falta de somenos importância, porque aí nós temos, na proporcionalidade e razoabilidade, a questão da sanção pecuniária. Não é? Claro que eu não vou dividir, porque houve um latido de um cão uma noite, 2 noites. Não, isso não é, por si só, nos conflitos de vizinhança e sua composição, não é caso de uma expulsão. Agora, se isso, no âmbito de uma razoabilidade, evidenciar que há um uso anormal no âmbito dos conflitos de vizinhança e que leve, no âmbito de uma razoabilidade, à insuportabilidade da vida condominial e continua esse menoscabo, não é? Mesmo após advertências, multas,
não há o que fazer, porque senão crepita a vida condominial. Então, isso é importante trazer à baila, não é? E nós, justamente com base nisso, considerando a questão que ocorreu da pandemia, vimos casos, inclusive, recentes, nos dois sentidos. Casos em que a pessoa se recusava a participar da coleta de lixo, e aí houve uma multa, e casos em que a pessoa insistia, aí sim foi concedida uma tutela antecipada, em utilizar sem máscaras áreas comuns que estavam vedadas, como piscina, etc. E aí houve uma tutela antecipada, determinando essa abstenção, e a pessoa se absteve. Se ela prosseguisse, seguramente seria retirada, não é? Porque aí atingiria toda a comunidade, não é só o exemplo que fica. Sim, Aí é o risco também à saúde dos demais. Não é? sim, A pessoa não usar máscara, a pessoa utilizar indevidamente. Veja, esse caso foi muito interessante, embora corresse em segredo de justiça, porque foi dada a tutela antecipada, porque essa pessoa, não só ela ia com um número elevadíssimo de amigos na piscina, em número de 10, 12 pessoas, não é? Infringindo totalmente as regras condominiais e também na questão da pandemia, ou seja, duas sim. situações agravantes. Então foi concedida aí a liminar e ela cumpriu. Perfeito, perfeito, professor. E até puxando um pouco o assunto da pandemia, né? Me parece que em tempos de pandemia essa questão ela ganha novos contornos, né? O professor mencionou aí, por exemplo, questões atinentes à saúde, né? Nós temos lá os 3S, saúde, sossego e segurança, né? Eu queria que o professor comentasse um pouco sobre esse assunto no seguinte sentido, né? Em tempos de pandemia, nós temos as pessoas mais em casa, né? Tivemos aí a adoção do home office, uma maior convivência aí dentro dos condomínios e, por vezes, até os ânimos um pouco mais acirrados, né, professor? Então, eu queria que o professor comentasse sobre essa questão, como o professor enxerga essa questão. Extremamente pertinente, se agravaram os conflitos, as pessoas não só devido ao isolamento, mas nós somos seres sociais, querendo ou não. Nenhum homem é uma ilha. Ele pode até optar, não é? Depois no seu projeto existencial, mas há uma tendência, então passou a ser um novo normal que na verdade é anormal. E o que aconteceu? As pessoas não tinham, então, o convívio naturalmente, numa célula mais fechada, um número de horas leva naturalmente algumas pessoas a dizer, bom, agora o meu lazer, então, que era fixado em 1 hora por dia, vai aumentar. Aquela pessoa que tinha um hobby, e nós vimos um caso recente que era baterista, em vez de tocar bateria uma vez, 1 hora por dia, num determinado horário, passou a tocar no meio da noite, não é? Então, os hábitos se exacerbaram. E aqui eu quero destacar uma coisa extremamente relevante que eu percebi. Eu desconheci esse caso, que eu nem mencionei na época do artigo. Mas uma obra interessante de um autor mineiro, que é o professor Valdir de Arruda Miranda Carneiro, que tem uma obra sobre a questão do ruído nas edificações urbanas, e é algo que eu desconhecia. Depois, pesquisando, verifiquei que há uma verossimilhança, prezado Colatino, que foi a questão de que vimos que algumas situações de ruído, hoje em dia, têm sido exacerbadas não só pelo problema do individualismo exacerbado, o crepúsculo dever, a ética indolor, pela forma das construções. Eu fiquei impressionado com isso e realmente as divisórias nas construções hoje, por uma questão até de economia, dizem até de proteção ambiental, de não usar materiais excessivos, muitas vezes, em determinadas situações de estúdio, kitnetes ou outras propriedades, se ouve praticamente tudo que o vizinho está efetivamente vociferando. Então, por vezes, isso também exacerba, é outro controle que se deve fazer. Na Europa, agora se está exigindo uma proteção acústica maior, uma tela protetora maior, porque algumas construções, sobretudo as mais modernas, se nota que essa película é mínima, não é? Esse muro divisório acaba sendo um muro mínimo. Então, a vida íntima da pessoa, sobretudo num estúdio, em apartamentos com menor dimensão, que hoje são uma realidade, não é? São Paulo, nós estamos chegando a quase 30% das pessoas vivendo sós, não é? Em apartamentos de menor dimensão. Então, não é mais aquela ideia de uma maxi-família. E é evidente que aí a pessoa também tem devassada indiretamente sua privacidade nisso.
não é? E o outro também não é obrigado a tolerar. A tolerância faz parte da convivência comunitária, mas até um limite de uma razoabilidade. Então, eu quis colocar esse, digamos, complicador, que é outro elemento que as autoridades têm de ficar muito atentas, de exigir efetivamente que esses materiais de construção, etc., tudo bem, cumpra as normas ambientais e, dentro das normas ambientais, justamente os 3S: saúde, segurança e sossego. Não é? Então, esse eu acho que é um outro elemento nodal. E um outro ponto muito importante é a questão de que haja também uma tolerância. Não é? O que eu noto hoje em dia, sobretudo com a questão que se exacerbaram alguns ânimos, ficou uma situação muito difícil. Então, o síndico ele tem que se tornar quase um mediador, porque é inútil que baixe determinadas normas impositivas sem que haja uma eventual flexibilidade. Olha, a pessoa, numa primeira vez, apareceu, tirou a máscara, uma advertência, etc. Não é? Não uma expulsão direta, porque por vezes também acaba que isso, certos atritos podem se tornar instrumento de vindicta, não é? Numa relação condominial, o que não é salutar para ninguém. Não é? Muitas pessoas, durante outra questão que eu queria relatar, que ocorreu durante a pandemia, se retiraram das suas propriedades, foram residir em outros locais, por exemplo, no litoral, mas resolveram fazer reforma. E a reforma com o ônus perante os vizinhos, não respeitando os horários limite, ou seja, aquela pessoa se acomodou, ela pensou, vou aproveitar, vou reformar. Bom, mas qual o limite disso? Porque o outro, ele não vai, ele vai permanecer muito mais do que de costume. Então, há que se levar em consideração também essa outra problemática. Perfeito, professor. Meus caros amigos, uma verdadeira aula do professor Marcelo, mais uma vez, absolutamente brilhante. Gostaria de agradecer novamente, professor. Enfim, convidá-los a sempre manterem acompanhando o blog. E mais uma vez te agradeço, professor. Um grande abraço. Olha, eu que agradeço, uma honra estar aqui e espero que a sociedade se acalme agora, quem sabe diminuindo a pandemia, que diminuam esses conflitos, porque senão o judiciário ele acaba se tornando, praticamente ele acaba pegando o resíduo do conflito social. Claro que essa caixa de ressonância, claro que o judiciário estará pronto para isso, mas há alguns problemas que se tornam insolúveis, porque isso depois gera uma série de problemas que o judiciário não estará presente, com eventuais represálias advindas disso, gera toda uma situação na convivência comunitária que o judiciário não estará onipresente a nível posterior. Então, esse é um ponto muito relevante, ou seja, tentar a nível de prevenção resolver essas problemáticas na vida condominial. Maravilha. Mais uma vez, professor, meu muito obrigado. Eu que Um abraço. agradeço. Até logo. Obrigado.